posso dizer para você, vendendo saúde. Fiz todos os exames, tudo em ordem. Tive 2 pedras no rim ontem, que é para não perder o costume, senão a gente se ensoberbece, né? Mas eu fui ao médico e resolveu na hora, já estou livre. É só para eu lembrar que eu sou ser humano. Amém? 50 anos de São Paulo, 24 de Manaim, e quase 14 de formado na UAB. Então foi um culto muito bom. O Samuel esteve aqui, ficou muito feliz de ver alguns moços e conhecer outros. Porque é uma decisão, e hoje nós vamos falar sobre exatamente essa mensagem. A decisão é sua. Por que a decisão é sua? Tudo que você vai fazer, Deus permitiu você fazer ou não. Você que decide adorar a Deus. Agora, como a irmã Rosa está dizendo aqui, é adoradora. Você decide, né? Quando Deus criou os céus, a terra, os anjos, Ele não criou um ser que decidia ou não adorar a Ele. Todos os anjos são adoradores normais, mas Ele criou um ser para ter o direito de querer ou não adorar a Deus. E a decisão nossa é exatamente essa: servir ao Senhor adorando, né? Então nós vamos abrir lá no versículo de Daniel 1:8, para nós entendermos a respeito desta decisão. Livro do profeta Daniel, capítulo 1, verso 8. Diz o seguinte: e Daniel propôs no seu coração, decidiu no seu coração, não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Presta atenção nesse verso. Daniel decidiu, mudar a palavra proposta, decidiu no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei. A decisão foi de Daniel. Então é muito importante a gente entender que quando tomamos uma decisão, é você que está fazendo isso, é o seu direito de agir. Lá em Isaías 41:6 diz: multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. Então a decisão de servir ao Senhor é nossa, e Ele nos dá esse privilégio de poder pregar o Evangelho. Essa decisão é nossa. Por isso que Jesus fala em Marcos 16:15. Fala aí, Marcos 16:15. O Marcos está sentado ali. Marcos 16:15: ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Quem crer e for batizado será, mas quem não crer será condenado. Presta atenção que a decisão de ir é sua. O Senhor mandou. Você pode dizer não? Posso. Não foi assim que aconteceu com Jonas? Deus disse para Jonas: vai à grande cidade, prega por onde, senão eu vou destruí-lo. Jonas decide no seu coração ir para Tarsis. Foi uma decisão certa? Não foi, porque ele começou a cair. E é interessante que eu já preguei sobre isso aqui, né, pastor Costa? Jonas, a partir do momento que Deus dá essa ordem e a decisão dele errada, ele desce para Tarsis. Olha o aspecto que a própria palavra de Deus diz. Ele desce para a cidade de Tarsis, que é uma cidade portuária. Depois ele desce para o porto, ou seja, a cidade está lá em cima, vem para o porto. Depois ele desce para o navio, e depois ele desce para o porão do navio, e depois ele desce para as profundezas do mar, para a barriga da baleia. Decisão errada. Só que a misericórdia de Deus alcança Jonas lá.
Nós vamos ver alguns patriarcas aqui. Eu gosto sempre de trazer essa comparação do pessoal do passado, porque quando a gente olha o texto sagrado, você fica imaginando, não, Elias era um super-homem. Agora há pouco o irmão Rosa ministrou aqui, ela não é uma super-mulher. Elias não era super-homem. Eles eram um homem igual para nós. Lá em Tiago ele fala, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões, ou seja, ele tinha o mesmo problema do defeito. Não era que ele era um superman. Não. Só que ele decidiu servir a Deus. E nós vemos aqui que Daniel propõe no seu coração, porque quando o rei leva cativo aquele povo, ele manda separar pessoas. Aquele rei, apesar de ser duro de coração, ele era muito inteligente. Separou príncipes, pessoas que eram do reinado de cada país, para colocar sobre os seus negócios. Ou seja, ele sabia que se ele implantasse dessa forma, o seu reino ia prosperar, porque cada um falava a língua. Então imagina, colocou Daniel, que falava hebraico, junto com o seu povo. Só que Daniel não queria se misturar com aquelas coisas do reino. Uma coisa é você ser enviado, ou Deus te colocar no lugar, outra coisa é você se ajuntar com ele. Paulo fala assim, você tem que se fazer de touro para ganhar os outros. Não é que você tem que ser touro, mas você tem que entender a mentalidade da pessoa, para você poder evangelizar. Então Daniel, ele tem no seu coração de servir a Deus, incontinente, não aceitar, aqui ele fala as iguarias do rei. Isso aqui, espiritualmente falando, é não aceitar as propostas de Satanás, é não aceitar fazer as coisas que o mundo faz, porque é muito fácil seguir o caminho do mundo, não é verdade? Para a gente chegar lá no Hospital das Clínicas hoje, passei por vários blocos de carnaval. Sim, gente, fácil, é só chegar lá e começar a sambar. O problema é decidir não ir, é não se juntar, é não se misturar, é não se acometer daquele. Nós temos algumas pessoas, eu marquei aqui Daniel, né? Quando Deus chama Abraão lá em 12 de Gênesis, ele chama Abraão para ir uma terra, e Abraão decide obedecer a Deus. Então aqui a decisão é de Abraão. Deus fala, sai da tua parentela, da tua terra, e vai para uma terra que eu te mostrarei, terra que manda leite e mel, ou seja, terra de bênção, de gozo, de prazer. Agora, se Abraão não decide seguir ao Senhor, o que aconteceria? Ele não teria prazer nessa terra, ele iria conviver com um povo que tinha lábios impuros. Estou aqui pegando um jargão lá de Isaías capítulo 6, porque era um povo que consultava o ocultismo, que vivia num mundo diferente. Então a decisão de Abraão mudou a história da humanidade. A decisão de Abraão de servir a Deus, e essa deve ser a sua decisão hoje, de servir a Deus, ela transforma vidas. Você pode dizer assim, decidir, essa semana eu vou fazer uma visita para uma pessoa. Essa sua visita vai transformar a vida daquela pessoa, que talvez ela queira tirar a vida dela. Talvez na mente dela falou, eu não aguento mais, eu vou me matar. Mas a sua decisão de ir visitar uma pessoa pode fazer a diferença entre o céu e o inferno para aquela pessoa. A decisão é nossa. Deus não disse para você, fique sentado na igreja Manaim, assistindo o culto, o pastor fala mais que o homem da cobra. Não, ele disse assim, ide por todo mundo e pregar o evangelho. Essa é a ordem. Nós vivemos numa igreja congregada, uma igreja que está reunida, mas a gente precisa pensar que lá fora tem pessoas sem eira e nem beira no ramo da figueira, e isso no livro hoje, ou seja, sem tomar uma decisão. Por que eu digo isso? Porque o plantio, eu já falei aqui, é facultativo, ou seja, você decide fazer o que você bem quiser.
Agora você vai colher o quê? Aquilo que você plantar. Não tem como ser diferente. Essa lei da semeadura, ela funciona no mundo espiritual. Por isso que Daniel fala: eu não quero me contaminar com as coisas do reino. Só que aqui nesse texto, nesse capítulo, nós encontramos aqui uma situação que Daniel não era simplesmente chegar: eu não quero. Presta atenção que havia aqui uma ordem real. É mais ou menos como existe em alguns países que você não pode pregar o Evangelho. É ordem. O Estado assim determina. Então as pessoas fazem porque obedecem a Deus, mas são vitimizadas, são assassinadas, são queimadas, mas elas obedecem. Daniel tinha que obedecer. Só que Daniel tinha uma sabedoria que vinha do Senhor. A sabedoria que fala lá em Tiago, a sabedoria primeiramente pura, que vem do céu. E ele então chama o eunuco, aquele que estava sob o dispenseiro do rei. E o homem fala para ele assim: eu não posso fazer isso. Eu não posso, porque se eu fizer isso, o rei vai cortar a minha cabeça. Eu estou parafraseando aqui a situação. Então ele não podia tomar uma decisão, porque o rei tinha dado uma ordem. Então o eunuco não tinha poder para decidir. Só que veja quando o homem de Deus e a mulher de Deus pode usar a capacidade que o Espírito Santo coloca no teu coração para as decisões. Então presta atenção nisso. Quando Daniel fala para aquele homem: então faça conosco uma experiência. De quanto tempo foi essa experiência? 6 meses? Quanto? 10 dias. E depois olha para nós. Faz uma experiência. Daniel decidiu no seu coração não se contaminar com as coisas do rei, não aceitar as propostas daquela comida que não era a ideal, porque eles bebiam, se embriagavam, de orgias, e Daniel era um homem de Deus. E o eunuco então faz aquela experiência. E a Bíblia diz que depois desses 10 dias, quando ele olhou para os rapazes, quantos eram mesmo? 4. Ele viu a diferença entre um e o outro. Então é isso que Deus quer ver em nós. Se a nossa decisão é a decisão de agradar a Deus. O que diz o Salmo 37,4? Quem lembra? Esse é o 5. Agrada-te no Senhor. E o 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Agrada-te do Senhor. O que é agradar? É tomar uma decisão de obedecer a palavra de Deus. E quando você decide, Deus assina embaixo. Lá no Salmo 20, verso 7, ele diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Ou seja, eu tenho que tomar uma posição de decidir ao lado do Senhor. Não pode ser uma coisa leviana. Eu não posso levar um evangelho de fachada, um evangelho qualquer. Quando o povo de Israel sai do Egito, abastados, eles tinham uma decisão de servir a Deus. Eles iam para o deserto para adorar a Deus. Mas quando eles estão no meio da adversidade, o que eles fazem? Eles decidem se voltar contra Deus. Ele fala para Moisés: por que não deixou a gente morrer no Egito? Lá tinha pepino, tinha cebola, tinha alho, tinha carne. Deus tinha acabado de abrir o mar vermelho. A decisão era voltar. E a pena daquele povo lá foi não entrar na terra prometida. Vagaram 40 anos num pedacinho de terra. 40 anos, imagina? Eu estou a 50 em São Paulo, já teria passado 10, já estaria na terra prometida 10 anos. Mas 40 anos rodando num pedacinho. Israel para o Egito é pertíssimo. Hoje de carro em horas.
Mas por quê? Porque eles decidiram desagradar a Deus. Então a minha decisão e a tua decisão tem que ser assim: fazer a vontade do Senhor. Agrada-te do Senhor, ou seja, faz com que Deus goste de você, e Ele vai satisfazer o desejo do teu coração. A gente só quer que Deus satisfaça o desejo do coração, não é verdade? A gente é muito leviano com Deus. A gente quer que Deus faça o que a gente quer. Eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso daquilo. A gente já levanta e: Senhor, abençoa meu dia, abençoa meu gato, abençoa meu cachorro, minha família. A gente não levanta: Senhor, obrigado porque Tu és Deus, obrigado porque Tu és o meu Senhor. A gente já levanta pedindo, né? É assim. Mas se nós agradarmos do Senhor, o Senhor se agradará de nós. E aí aquele povo atravessa o Egito. Quando chega lá, os filhos, né, 40 anos nasceram, outra geração. Aqueles que saíram de lá morreram todos, exceto quantos mesmo? 2. Pedro e João? Não? Quem dá mais? Josué e Caleb, os 2 espias que disseram: olha, não importa o tamanho do gigante, se Deus é por nós, quem será contra nós? Claro que eles não falaram isso, estou trazendo aqui Romanos 31, né? Mas eles decidiram servir a Deus incontinente, entrar na terra. E Deus chama Josué para dar ordem. Abre aí no capítulo 1 do livro de Josué. Eu quero ler esse texto. É o primeiro livro depois do Deuteronômio, do Pentateuco, que é os 5 livros iniciais. Olha o que Deus fala. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué. Josué também chamado Oséias, tá? Existe também essa pré-denominação dele. Filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: olha que Deus está falando: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te pois agora, passa esse Jordão, e tu e todo esse povo a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto do Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o grande mar para o poente. Do sol será o vosso termo. Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás esse povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Deus está dizendo assim: ó, vai em frente, eu serei contigo. A decisão era ir em frente. E se Josué tivesse renegado? E se a decisão de Josué foi: não sei não, acho que eu não vou seguir esse caminho não. Ele poderia ter feito isso ou não? Poderia. Mas ele não, ele obedeceu a Deus. E quando se obedece a Deus, a decisão correta, a bênção vem. Jesus, certa feita, é inquirido por um cego. O que você quer? Eu quero que te veja. O que Jesus faz? Jesus cospe na terra, faz um lodo e passa no olho do cego. A primeiro momento assim um pouco esquisito, né? Mas se fosse Jesus querendo te dar a cura, você ia questionar? Você ia decidir: vou fazer isso nada. Mas Jesus fala para ele assim: ó, vai lá e lava-te. Ele tinha que ir ou não, a decisão era dele. O que ele fez? Ele foi. Então presta atenção no que Deus está dizendo hoje. Deus está dizendo para você: decida aquilo que Deus está determinando para você, porque Ele tem uma vitória para você, mas Ele quer que você faça. Se aquele cego não vai até aquele lá que se lavar, ele não veria. Então a decisão é nossa. Deus já nos deu a bênção. Se creres, terás a glória de Deus. Se você crer,
Você pode decidir crer ou não, mas se você crer, você vai ver a glória de Deus. Quem está falando isso? O Senhor. Então decida a favor do que é certo. As decisões são assim. Quando Jacó determina para José ir vigiar os irmãos, ver como são os irmãos, Josué vai. Ele não diz não. Só que Josué tinha aquela noção de que os irmãos não se davam muito bem com ele. Por quê? Porque havia ali uma intriga familiar. Jacó, meio que consciente, meio que inconsciente, dava um agrado melhor para José. Faz uma túnica talar, uma túnica de várias cores, dá para o garoto. O garoto era obediente a Deus. Só fazia o que agradava ao pai e a Deus, obviamente. E os irmãos? A decisão dos irmãos era fazer maldade. Por isso que a decisão é muito importante. Qualquer coisa que você for fazer, você tem que decidir. Mas se você decidir sobre o comando de Deus, ainda que você passe por dificuldades, a bênção vem. Ainda que você seja provado no vale da sombra da morte, a sua bênção virá. Não foi assim com José? Foi, irmão Marcos? Foi ou não foi? Ele precisou passar por algumas etapas difíceis. Ele podia decidir dar marcha ré. Não vou servir mais ou menos. Eu sempre fui correto com meu pai, sempre fui correto com Deus. Eu sempre decidi a favor, e olha onde eu vim parar por conta da minha decisão. Foi parar na cova, foi parar como escravo, foi parar na casa de Potifar, foi parar na prisão, foi parar na casa de Faraó. Percebe como a decisão é importante? Tudo que você decide hoje, o Senhor está olhando para você, para te dar a direção. Por isso que Isaías 41:6 fala: multidão, multidão no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. Então as pessoas estão lá fora tomando decisões erradas, e essas decisões é o diferencial entre a vida e a morte. Lá em Deuteronômio capítulo 30, abra lá. Deuteronômio, dá marcha ré aí um pouquinho. Hoje o Senhor quer falar sobre decisão. 30. Olha o versículo 18 e 17. Eu quero a partir do 17. Não, vamos ler a partir do 15. Vês aqui, olha o que Deus está falando aqui. Vês aqui, Deus está falando para o povo. Hoje eu tenho proposto a vida e o bem, e a morte e o mal. Quem que tem que decidir? Quem tem que tomar a decisão sobre um caso ou outro? É Deus que está falando com o povo. É Deus falando com você. Quem tem que decidir? É o povo. Eu tenho proposto para você. Quer dizer, está aqui a proposta minha. Você decide. A vida e o bem, a morte e o mal. Porquanto te ordeno hoje que andes ao Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos e que guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e o seu juízo, para que vivas e se multiplique, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual possuir. Olha o 19: os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que sirva, para que vivas, tu e a tua descendência. Qual é a decisão? Vida. A morte e a vida estão no poder da... Quem decide se vai usar para o bem ou para o mal? Nossa, é muito importante isso. Provérbios 28:13 diz assim: quem cobre as suas transgressões não prosperará. Se ele decidir, sabe, falar assim: eu não vou confessar o meu pecado, ele não prospera, porque a decisão dele é encobrir, é andar nas trevas. Mas o verso seguinte, mas a continuidade é assim:
Mas o que confessa, decide confessar, né? E deixa, alcança misericórdia. Então a decisão é da pessoa, e Deus quer uma decisão para o bem, que diz aqui Deuteronômio: a vida e a morte eu proponho hoje. Quer dizer, é você que decide, você que planta. Então, se hoje o Senhor por você aqui, é porque você toma uma decisão do lado do Senhor. Agrada-te do Senhor. Lá em Gênesis, Deuteronômio 5,33 diz: andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor nosso Deus, para que vivais. Bem vos suceda. E por quem que decide isso? Eu. Se eu vou andar ou não, sou eu que decido. Amós 3,3 diz assim: andarão dois juntos se não tiver de acordo? Andarão. Quem decide? A pessoa. Então a decisão é muito importante. Você vai decidir a partir de um certo momento na sua vida o que você vai ser, o que você vai estudar, o que você vai, com quem vai casar, com quem vai casar, se casa errado, se casa certo, você que decide. Deus só assina, porque Ele não é a vontade dele, mas Ele assina porque você assim decidiu. Só que a gente quebra a cara muitas vezes, porque a nossa decisão não é aquela decisão que muitas vezes que Deus quer que a gente faça. Então é importante você entender que essas pessoas que eu relacionei aqui, né, elas decidiram. Josué decidiu servir a Deus incontinente por todas as adversidades que passou. E quem não passou adversidade esse ano já? Quem não passou um perrengue aí esse ano? Talvez falta de dinheiro, talvez a saúde, talvez um problema familiar. Mas a nossa decisão vai fazer a diferença, porque Deus assina embaixo daquilo que a gente decide. Às vezes é só a permissão, não é a vontade. Ele gostaria que fosse diferente. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Onde está isso? Está aí mesmo, né? Na Bíblia. Romanos 12:2. Para que experimenteis qual seja boa, perfeita e agradável vontade. Decida. Hebreus 12:1 diz assim: portanto, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que estava, olha a decisão de Jesus: Senhor, se for possível, passa de mim esse cara. Ele era ser humano, da pessoa gerada em Maria. Então ele sentiu esse peso. Ele sabia que ia ficar 6 horas lá na cruz e que ele ia morrer. Se for possível, passa de mim, todavia seja feita a tua vontade. Quem daqui está disposto a fazer a vontade de Deus? Senhor, eu vou fazer a tua vontade, mas primeiro a minha. Não. Nós temos que fazer a vontade de Deus. Deus nunca chega atrasado. Porque tem um ditado aí que diz: Deus tarda, mas não falha. Isso é uma conversa mole para boi dormir. Se você quiser uma conversa mais rebuscada, coloque o flasco para calentar do vinho. Isso é a mesma coisa. Deus não chega atrasado, Deus chega na hora que tem que chegar. Porque Deus é eterno, Ele está inserido num contexto que não tem esse tempo nosso. Então a decisão é nossa. Você decide, eu decido, e aquilo que nós decidimos vai refletir lá na frente da sua família, do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos, do que vai acontecer lá na frente. Eu já falei aqui, há tempos eu tinha muito receio, os meninos eram ao tamanho desse que vocês viram aqui, né? Tudo bem fortinho, mas eram adolescentes, saíam, e eu ficava preocupado, quase como jovem. E agora, será que eles estão errando, estão aprontando, né? Ficava preocupado com o mundo. E aí um dia Deus falou assim para mim, no meu coração: quando você toma conta dele, eu tomo, ele não está bem cuidado. Mas quando eu tomo conta, aí você pode confiar. Sabe o que eu fiz? Desculpe, não foi isso, mas eu falei que se dá, eu não cuido mais, Deus está cuidando. Pronto! Acabou o problema. Deus toma conta deles. Eu fico na bênção.
Glória a Deus por isso, porque nós temos uma preocupação fundada. A nossa decisão muitas vezes atrapalha o operar de Deus. Por quê? Porque Deus quer agir, mas você fica segurando. Então libera para Deus trabalhar. Deixa Ele trabalhar na sua vida. Deixa Ele decidir por você. Fala, Senhor, decida por mim. E como eu posso ouvir a voz de Deus? Hoje você está ouvindo. É a palavra dele que está falando com você. E você tem que fazer isso. Quando nós decidimos seguir os conselhos que estão na Bíblia, com certeza as coisas darão certas. Lá no Salmo 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ou seja, se você entender isso, você vai saber que a vontade de Deus é o que te guia. E essa vontade tem que estar inserida na sua decisão. Os dois ladrões na cruz tiveram a oportunidade de decidir igual. Tiveram ou não tiveram? Eles tiveram a mesma oportunidade. A mesma. Só que olha o diferencial entre uma decisão correta e uma decisão errada. Se a gente olhar aqui para Deuteronômio, a gente vê aqui a proposta que Deus fez: escolhe a vida ou escolhe a morte. O ladrão à esquerda escolheu a morte. Se tu és o Cristo, desce daí, salva-te a ti antes. E o outro escolheu a vida. Repreendeu o amigo, colega de profissão, que eram roubadores, e disse: olha, nós temos uma condenação, nós merecemos, mas ele não. E aí ele decide fazer aquele pedido para Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Que decisão maravilhosa, que decisão. Olha, imagina a vida pregressa dessa pessoa, tudo que ele fez de errado, tudo que ele havia cometido de crime, naquele momento apagou tudo. A decisão ali fez com que todo aquilo que ele fez de errado na vida zerasse. Ele entrou no céu zeradinho. Não tinha obras, concorda? Não tinha nem, nunca evangelizou ninguém, nunca levou ninguém a Cristo. Mas uma coisa ele fez: ele entrou zerado. Não tinha mais pecado. A decisão é muito importante. Então, toda vez que você for decidir sobre algo, pense em decidir como a Bíblia diz. Oséias diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou. Eu decidi não conhecer ao Senhor. O povo decidiu não conhecer. Então a falta de conhecimento leva à destruição. Ele não está falando do ímpio, está falando que o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. E se falta conhecimento é porque eu decidi não aprender. Lá em Reis, quando Elias leva o povo àquela decisão, até quando vocês vão ficar na dúvida se Deus é Deus, se fala Deus? Não havia uma decisão a ser tomada? Elias leva o povo a decidir com base no quê? No milagre de Deus. Às vezes Deus quer operar um milagre na sua vida e você tem que deixar. E Elias fala para o povo: até quando vou chegar? Ele disse: Deus é Deus, principalmente é Deus aqui. Ou seja, a decisão é de quem? Vocês. Mas vamos fazer aqui uma prova, vamos ver quem é de Deus. Então vocês entendem aqui o que é a decisão que tem que ser tomada? Então, antes de qualquer negócio que você for fazer, qualquer negócio, qualquer coisa nesse mundo, seja ela de ordem espiritual, material, financeira, familiar, coloque Deus em primeiro lugar. Deixa Deus agir na tua vida. Daniel assentou no seu coração: eu não quero me contaminar com esse evangelho dele, eu não quero isso. Eu me lembro, já contei várias vezes o testemunho do Márcio Nascimento, a esposa dele que tinha câncer, mas eu quero lembrar de uma particularidade daquele testemunho de decisão. Ele tinha perdido tudo, porque ele era cantor dos Paralamas do Sucesso, e ele decidiu abandonar e perdeu tudo, Deus tirou tudo dele. Isso foi falado numa profecia lá no final do ano de 1992, mais ou menos.
e alguém chega para ele e oferece um valor para ele gravar numa gravadora chamada Som Livre. Mas ele viu que aquela comida, ele fala, essa comida não era saudável, ou seja, ele decidiu não fazer aquilo, porque Deus tinha dito que iria dar um dinheiro para ele gravar um CD. Naquela época ainda era disco, né, CD. E ele não aceitou, porque ele decidiu servir ao Senhor. Então, a decisão é sua. Para encerrar sobre decisão, quando Jacó está ali preparando aquele guisado, aquela lentilha, aquela comida gostosa, Esaú chega faminto, e ele decide negociar a primogenitura dele com o irmão. Deus tinha dito: olha, o primogênito vai herdar 50%, está lá, na lei. Mas ele decide vender, a troco de quê? A troco de um prato de dinheiro. Isso é banalizar a vontade de Deus. E você dizer: olha, para mim o que Deus falou um pouco importa. Como Saul fez. Samuel disse assim: vai lá e destrói tudo, sabe por quê? Você pode ir uma vaquinha ali. Ou seja, a decisão é fundamental. Por conta disso, Saul perdeu o reinado. Por conta disso, Esaú perdeu a bênção da primogenitura dele. Então, a decisão é muito importante. Não decida errado, decida servir ao Senhor. A partir de hoje, saia daqui convicto que tudo que você for fazer, Senhor, eu quero colocar nas tuas mãos. Ajuda-me a decidir, porque assim você está cumprindo a vontade de Deus. Deus mandou pregar o Evangelho e batizar. E o nosso desejo é justamente isso: anunciar a palavra de Deus. Aqui a igreja de Belém tem essa particularidade de anunciar a palavra, de ensinar a palavra, mas também de trazer pessoas para o reino de Deus. E aí é o batismo. E se você não decide se batizar, o que vai acontecer? Você está descumprindo uma ordem de Deus, direto. O batismo não salva, de fato não salva. Se assim o fizesse, não teria aquele ladrão na cruz sendo salvo. Hoje, acho que até o irmão Sebastião queria que eu batizasse ele lá com aspersão, embora o pastor já tenha feito, mas eu não vejo guarida bíblica, né? Algumas denominações fazem, não estou aqui para criticar, mas eu não faria. Eu vou tirar você daqui, você vai descer naquele batistério, Deus vai te curar. Porque eu tenho que ter fé. Não posso pregar um evangelho qualquer. E eu tenho certeza que ele vai descer essas águas aqui em nome de Jesus. Amém, igreja? Quem tem decisão para tomar aí, precisa de decisão essa semana. Fica de pé no seu lugar. Eu sei que tem uma decisão. Aquela decisão que você precisa tomar. E você quer colocar na mão de Deus. Porque decidir você quer, né? A questão é: quer colocar na mão de Deus. Se você quer colocar na mão de Deus, vem à frente. Pastor Cosme, cadê o pastor Vinícius? Vamos orar para esse povo aqui. Vem à frente. Hoje nós temos ceia.